Pregado por Jesus, consecutivamente por seus discípulos, meus irmãos, e era se orientado o propósito do batismo, o significado do batismo. E eu estou aqui nesta manhã para falar resumidamente do que é esta decisão, ou do que é o símbolo de uma decisão que você já tenha tomado. Amém? Conforme o texto de Romanos 6:4, o texto vai dizer assim: fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim andemos também em novidade de vida. Amém? Diga assim: o batismo simboliza uma novidade de vida, porque evangelho é boa nova. Amém? Então é isso que nós estamos simbolizando aqui, o novo de Deus, que as coisas velhas se passaram, agora eu tenho uma nova vida na identidade de Deus, na direção do Senhor Deus, na graça e na salvação do Senhor Jesus Cristo. E para alguns aqui que não sabem e devem perguntar o que é batismo, talvez alguém diga: batismo é entrar na água e sair, né? Dar um mergulho, né? Não, irmãos, o batismo nas águas, como falei, é um ato simbólico de quê? De obediência a Cristo. Vocês estão mostrando aqui que vocês estão dispostos a viver uma vida de obediência a Cristo, tá bom? Como falei, é uma representação aonde a morte e o pecado se vão, ou melhor dizendo, você está morrendo para o pecado e renascendo para uma nova vida, porque em Deus é possível ter uma nova vida, é possível renascer, é possível você começar de novo. E uma outra, eu vou trabalhar aqui o resumo do ensinamento hoje através de perguntas, amém? Porque possa ser a sua pergunta. Segunda pergunta que nós fazemos: por que o batismo é importante? O batismo é um mandamento, amém, meus irmãos? É um mandamento de Jesus para aqueles que se arrependem dos seus pecados e desejam segui-lo. Isto é, todos que estão aqui já decidiram segui-lo. Amém? Posso ouvir amém dos batizantes? Mateus 28:19 diz assim: portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então é isso que nós estamos obedecendo aqui hoje. O imperativo bíblico, a ordem missionária, a salvação de almas e a preparação de futuros pequenos cristos, pessoas que serão cartas vivas, com sua vida, com suas palavras, vão mostrar Deus através da sua escolha, dos seus passos. E o que é importante é falar sobre o significado. Deus não faz nada sem um propósito para as nossas vidas. O batismo, ele tem um significado muito importante, e eu quero falar um pouquinho desse significado para vocês. Como já foi falado de forma resumida, o significado simbólico, em primeiro lugar, é a morte para o pecado. A imersão nas águas simboliza a sepultura do velho homem, que nasce em sua natureza pecaminosa, e a decisão de viver para Cristo. Outro significado do batismo é a ressurreição para uma nova vida. Ao sair da água ou das águas, o batizado simboliza a ressurreição com Cristo para uma vida renovada e transformada. Então é isso que você está vendo aqui. Esta piscina que está aqui, esse compartimento cheio de água, vai mostrar isso. O sepultamento, não o sepultamento que acontece com a morte do corpo físico em um cemitério, mas um sepultamento em águas, que é símbolo, ou um dos símbolos do Espírito de vida.
Ou seja, você está morrendo para a vida velha e ressurgindo das águas do Espírito para uma vida guiada pelo Espírito de Deus. Este é o simbolismo, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. Assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram e eis que tudo se fez novo. Então vamos lá, repita esse versículo comigo, porque tem que entrar no seu coração esse propósito do batismo. Você vai dizer comigo: assim se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Se fez novo, se fez novo. Eu vou ficar repetindo até ouvir um glória a Deus bem gostoso nessa manhã, porque Deus faz coisas novas na vida de um ser humano que se arrepende e que acredita na sua palavra e na sua graça. Oh meu Deus! Agora, irmãos, nós estamos respondendo perguntas. Então, se nós sabemos o que é o batismo, seu propósito, seu significado, o que o batismo não é? Pastor, o que o batismo não é? Primeira coisa, não é um meio de salvação, mas um sinal de uma fé já salva em Cristo Jesus. Algumas pessoas podem ter um entendimento errado de dizer assim: eu não preciso ter um compromisso com Deus, eu não preciso ter uma vida de meditação nas Escrituras, de oração, de acompanhamento pastoral ou de comunhão com os irmãos, eu só preciso batizar e ir embora, eu estou salvo. Não, o batismo não é um meio de salvação, é um dos quesitos. Amém? É uma das ordenanças, das orientações bíblicas. Por quê? Porque o batismo, ele vai fazer parte de uma vida com Deus. O batismo é um testemunho. Um testemunho que também é uma ordem divina, é um mandamento. Jesus falou: ide, batizai. Quando Jesus estava no Rio Jordão e Jesus era o porta-voz da nova vida, João Batista, sabendo que Jesus era Deus, o Filho de Deus, com receio de batizar o Santo de Israel, Jesus falou: olha, convém cumprir toda a justiça. Então o batismo é importante, é necessário, ainda que não seja o meio de salvação, mas um sinal de fé. Efésios 2, versículos 8 e 9 diz assim: porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Então olha só, preste atenção. Nós somos salvos pela graça. Graça é favor imerecido, não é o que nós fazemos, é o que foi feito. Salvação foi algo que já foi feito, foi realizado, foi completo. Ninguém tem que fazer nada por merecer, a não ser acreditar que houve alguém que salvou você. A sua salvação está relacionada à sua fé, à sua crença no que Jesus é e fez por você, não no batismo. Você está entendendo? Então, por que eu sou salvo? Porque Jesus já levou os meus pecados. Ele disse assim: ninguém precisa ir para o inferno. Tem gente indo para o inferno porque não ouviu falar de mim, ou porque não creu, porque a dívida foi paga. E quando você tem fé no Evangelho em Jesus Cristo, aquilo que foi feito é ativado. Não é por obras, para que ninguém se glorie, é pelo que Ele fez, não pelo que fazemos. E esta salvação, ela é continuada por uma obediência. Amém? Então por que, pastor, eu tenho que buscar Deus? Porque eu tenho que obedecer a Deus para ser salvo? Não, porque você já foi salvo, e você tem a obrigação de andar como um salvo. Aleluia, glória a Deus. Isto é o propósito que nós estamos vivendo nessa terra. Outra pergunta: quem deve ser batizado? As pessoas perguntam: quem é que pode, quem é que não pode, quem deve ser batizado? E
a resposta é: aqueles que creem em Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Note que Senhor vem antes de Salvador. É um dono, é um patrão, é um Kyrios no grego, é um dono acima de nós e das nossas vontades, e Salvador da nossa alma, do nosso corpo, do nosso espírito. Aqueles que creem em Cristo Jesus devem ser batizados, porque Marcos 16:16 diz bem claro: quem crer. Então não há acepção para o batismo, a não ser por questão de crença. Se não crê, se não acredita no Evangelho, se não acredita na salvação em Cristo Jesus, não seja batizado. Mas se acredita que Jesus é Deus, que Ele é o único Senhor e Salvador da raça humana, a Bíblia diz: quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Então o que condena o homem não são os pecados do dia a dia, que muitas vezes você se vê preso, mas a sua falta de crença em quem pode e quem já levou os seus pecados por você. O que condena o homem é a incredulidade, mas se há fé, a salvação e a oportunidade para descer as águas. Amém? Como o batismo deve ser feito? O batismo deve ser feito por imersão. A palavra imergir nos fala de submeter algo debaixo de uma superfície. Aqui no caso nós temos a água como símbolo. E o exemplo foi dado pelo próprio Jesus e os apóstolos. Mateus 3,16 vai dizer: logo que Jesus foi batizado, saiu da água, e eis que se abriram para ele os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. Para fechar aqui, para a gente terminar aqui o ensino, e eu queria perguntar se entre os batizandos aqui, eu estou olhando para vocês, há alguma dúvida a respeito do batismo? Faz um sinal assim, só para eu saber. Não. Letícia, Patrícia, filho da Patrícia, que eu esqueci o nome, que são 2 filhos. Filho Enzo. Tem um que é o Derek, né? O Derek é o quê? É esse? Esse é o Davi. É o Davi. Entendendo, Davi? Ítalo. Tá entendendo o batismo? Arthur, Rebeca, outro Arthur. Você, jovem, tá entendendo direitinho? Lara, Larissa. Lara e Larissa, é dupla de evangelismo agora. E o nome da jovem? Kemily, graças a Deus. Vanderlei, tudo ótimo. Então eu vou concluir aqui sobre o que acontece após o batismo. Isso aqui é muito importante. Vamos descer as águas hoje, e o que acontece depois? Eu também me fiz essa pergunta. Você sabia que é um milagre você estar aqui batizando? Você sabia que isso é algo tão espiritual? Você não sabe que o inimigo tentou trabalhar para que você não estivesse aqui? Mas Deus e os seus anjos lutaram para que você estivesse aqui nesse lugar? Eu me perguntei isso uma vez: o que vai ser agora, depois que eu batizei? Eu aceitei Jesus, mas eu me vejo diante de um monte de dificuldade, de sentimentos, de desejos, situações que eu sei que é contrário ao que eu tenho que viver. E o que acontece, irmãos, depois do batismo? Não é nada assustador. Amém? A primeira coisa é que o batismo agora é um compromisso público de seguir a Jesus. Só isso. E deve ser seguido de uma vida de crescimento espiritual. É um discipulado. Você agora vai deixar claro para a sua família, para os seus próximos, para as pessoas que você convive, que você é de Deus. Que você, isso aqui não é uma Bíblia, mas tem uma Bíblia aqui, né? Que agora você busca conhecer o que está escrito aqui para aplicar a sua vida. E o Espírito de Deus que está aí, no momento que você foi salvo, vai te ajudar. Ele está te ajudando.
É Ele que vai te guiar, Ele que vai produzir fruto na sua vida. Você só tem que ser humilde e aceitar e acatar a voz dEle. Andar com Deus não é difícil, não é um fardo como muitos pensam. É algo maravilhoso. O fardo estava na nossa vida antes da graça, mas depois da graça Ele tirou todo o fardo de culpa, de medo. Se alguém aqui tem medo do amanhã, tem medo de morrer, tem medo de ficar só, eu libero uma palavra que isso não pode fazer parte da sua vida. A partir do momento que Cristo Jesus entrou no seu coração, o Deus Todo-Poderoso cuida de ti. O Deus que criou os céus e a terra já tem tudo preparado, tudo provido para você. A única coisa que você precisa fazer é viver uma vida descansando nesse amor. Posso ouvir o aleluia? Preocupação não faz mais parte dos seus pensamentos. Preocupação não pode estar na mente de um filho de Deus, porque temos um Pai generoso, e se Ele cuida de animais e plantas, quanto mais de mim, de você. Atos 2:42, você só precisa perseverar nessa fé, nessa confiança, nesse descanso, nesse Deus provedor, protetor e promotor, porque Ele te promove a crescer, a ser diferente. Deus está mudando pensamentos de pessoas aqui. Deus está tirando sentimentos antigos e colocando os sentimentos que houve no próprio Cristo Jesus. Deus está transformando a sua vida dia após dia, creia nisso. Atos 2:42, para fechar. E perseveraram. Diga, perseveraram. É isso que você tem que fazer após o batismo. Persevera nessa fé. Não abra mão dessa fé por nada, porque o socorro virá em tempo oportuno, pode ter certeza. Você tem um Deus que, ainda que permita que Daniel vá para a cova dos leões, mas esse Daniel não morre na cova dos leões. Ainda que nosso Deus permita que Sadraque, Mesaque e Abidnego venham parar numa fornalha de fogo, o quarto homem estará lá, aleluia, para que nada os aconteça. E perseveraram na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão e nas orações. É só isso que precisamos fazer. Perseverar. Perseverar na doutrina, no ensinamento pastoral, no ensinamento bíblico, no ensinamento que condiz com as Escrituras. Perseverar na comunhão, na unidade. Somos um corpo agora. Você já viu um braço se arrancar do corpo e falar, agora eu vou andar por aí sozinho? O que acontece com o braço? Se o seu braço sair do seu corpo e andar por aí sozinho, o que acontece? Responde aí, gente. Morre, mas o corpo continua? Meu Deus, que revelação. Somos parte do corpo. Se abandonarmos a comunhão, poderemos morrer, mas o corpo, que é a igreja, continua vivo, porque quem é o cabeça desse corpo é Jesus, o autor da vida. Então nós devemos, irmãos, estar em comunhão, estar em comunhão, porque quem está no corpo continua vivo, quem está unido à cabeça continua vivo, e é isso que o batismo significa. A sua ligação com Cristo e com o corpo te traz vida, e vida em abundância. E que a sua vida seja de um partir de pão, porque pão também é palavra, que você compartilhe a palavra, que é o alimento da alma, e que você tenha uma vida de oração. Oremos uns pelos outros, não contra os outros. A vida cristã é isso. Se um irmão está tombando na batalha, oremos em favor. Se um irmão precisa de auxílio, oremos em favor. Oremos uns pelos outros. E eu queria que os batizandos e a igreja se colocassem de pé. E eu quero que você estenda a sua mão para orarmos por eles, em nome de Jesus. Senhor Deus,
nós te agradecemos por essas vidas que estão aqui, pelos seus familiares que estão aqui apoiando, por esta igreja que, pela graça de Deus, está realizando essa cerimônia tão importante. Ajuda-nos, Senhor, ajuda, Senhor, a estes batizandos a perseverarem nos seus ensinamentos, Senhor. Que qualquer e toda artimanha maligna tramada contra a vida deles possa, em nome de Jesus Cristo, cair por terra. Em o nome de Jesus, nós oramos para que eles cresçam dentro do propósito. Sendo discípulos ou seguidores, eu não sei qual é a vocação, a chamada de cada um, mas eu quero profetizar que eles venham produzir frutos, que eles venham crescer, e que as dificuldades, porque não podemos pregar um evangelho de maravilhas, mas que as dificuldades e aflições que vierem como testes, provações, só os façam crescer mais e mais, só os façam a amá-lo, Senhor, mais e mais. Abençoa, Senhor, estas almas, são tuas. O Senhor os escolheu, o Senhor os amou na cruz. Nós só estamos aqui, Senhor, para abençoá-los, para instruí-los, para servi-los. Que esse espírito que tem lutado contra a unidade da igreja, contra o congregar, o participar dos cultos, caia por terra. Que possamos estar juntos, com todos os defeitos, Senhor, com todas as dificuldades, que possamos estar unidos e possamos avançar contra o império das trevas, em nome de Jesus. Eu estou sentindo a presença de Deus aqui. Eu queria que vocês começassem a louvar e adorar a Deus. Só pra te adorar.